Ei, crianças, tudo bem? Na nossa aula de hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre família. É o nosso tema que a gente está falando no nosso capítulo 2 do livro. Estamos falando das famílias. Na última aula de história, eu pedi para vocês fazerem a árvore genealógica. E eu falei para vocês que a árvore genealógica é aquela árvore que é toda organizadinha, é um desenho e que mostra pra gente as ligações das famílias, não é verdade? E aí? Você está junto comigo? Você fez a árvore genealógica da sua família? Muito bem! Então você descobriu o nome dos seus bisavós, não é verdade? Você descobriu muita coisa legal aí. E hoje nós vamos falar sobre os objetos. Vocês sabiam que os objetos que a gente possa ter em casa, esses objetos, eles nos contam uma história? É isso aí. Às vezes, temos aí na nossa casa, aí na sua casa, um objeto que lembre quando você era bebê. Pode ser que você tenha aí na sua casa um brinquedo de quando você era bebê e hoje você não brinca com ele mais. Mas que você lembra de quando você brincava. Pode ser que a sua mãe, ela tenha aí na sua casa uma roupa que ela usou quando ela era neném, quando ela era bebê, ou uma roupa quando ela era mais jovem. Então deve ter muitas coisas aí na sua casa, muitos objetos aí na sua casa, que conta a história para vocês, não é verdade? E hoje na nossa aula estamos falando sobre os objetos que nos contam a história. No nosso livro, na página 216, temos aí uma história da turma do Eleva. E as crianças da turma do Eleva estão fazendo uma história em quadrinho. E essas crianças, elas estão contando que elas estão usando objetos que lembram quando eles eram neném. Tipo assim, aí tá falando na nossa história que ela colocou o sapatinho na boneca dela. Um sapatinho que ela usou quando ela nasceu. Olha que legal. E você? Você usa roupas de quando você nasceu, de quando você era bebê nas suas bonecas? Conta pra mim. Então é isso que a tia Poliana está trazendo hoje para vocês. São os objetos que nos revelam histórias, que nos fazem lembrar de histórias do passado. Então, eu quero que você faça a leitura dessa história em quadrinhos. Tô deixando a história aqui para vocês, mas você tem aí no seu livro a história, tá? Eu quero que você faça a leitura e aí você conversa com a sua mamãe. Quem tá te ajudando aí nas atividades, com a sua vovó, com o seu titio, com o seu papai. Eu quero que você converse com eles sobre essa história. E aí, eu quero que você fala para mim quais que foram os objetos que trouxeram lembranças na história. De quem que eram esses objetos? Que pessoas da família foram citadas nessa história? E aí na sua casa? Também tem objetos que contam história? Tem? Que tal você mostrar pra gente? Tira uma foto e mostra pra gente. Faz um áudio contando pra tia Poliana lá no grupo. Qual é o objeto aí que tem na sua casa que guarda a história, que faz você lembrar uma história legal, tá? E aí, uma forma que a gente tem de conseguir informações sobre a história da vida de uma pessoa é conhecer os objetos que ela usou.
ou que ainda ela usa no seu dia a dia. Eu quero que você novamente observe lá, tá? A história e responda para mim. Que objeto que a Marina já usou e não usa mais? Você consegue falar para mim? Muito bem, é um sapatinho. Ela já usou o sapatinho quando ela nasceu e agora ela não usa mais, porque ela cresceu. Então ela usa esse sapatinho na boneca dela. E qual objeto que o Zezinho, o irmão de Rebeca, usou e não usa mais? O Zezinho, ele usou uma mantinha muito fofinha e que hoje ele não usa mais. Então a Rebeca pegou essa mantinha e colocou na boneca dela também. E aí, eu quero que você conta pra mim quais os objetos que você usava quando você era bebê que você não usa mais. Eu quero que você desenhe neste quadrinho aqui, ó, 2 objetos que você usava quando você era bebê e que você não usa mais, porque agora você já cresceu. E depois, nesse quadrinho de cá, ó, eu quero que você conta pra mim qual objeto que você usa hoje. O que você usa hoje, atualmente? Desenha pra mim aí 2 objetos. Tô aqui esperando a foto da atividade de vocês, tá? Em seguida, eu quero que a gente vire a página e aí a gente vai falar também que não é só os objetos que nos trazem lembranças, que nos fazem recordar histórias. A gente também, o que faz a gente recordar, o que faz a gente lembrar, são as histórias. As histórias que as pessoas mais velhas contam pra gente. É verdade. A história não está parada. A história, ela faz parte da nossa vida. E nós a construímos todos os dias. Podemos saber muito sobre a nossa história e da nossa família. Como que a gente pode saber da nossa história e da nossa família? A gente tem que conversar com os familiares. A gente tem que ouvir o que eles têm para nos contar. Às vezes a vovó tem muitas histórias legais para contar pra gente. Então a gente tem que parar e escutar essas histórias. Essas histórias servem pra gente recordar a infância, lembrar do passado. Então é muito legal a gente escutar. Por vocês serem muito pequenos, não conseguem lembrar de muitos fatos da vida de vocês. Mas vocês podem resgatá-los, esses fatos que já aconteceram, por meio de conversas com a mamãe, com o papai, com a vovó. A mamãe, a vovó, o papai, o titio, ele pode contar para vocês coisas que aconteceram quando você era bebê e que você não lembra. Olha que legal! Imagina você descobrir várias coisas que aconteceram quando você era pequenininho, bebezinho, e que você não lembra que aconteceu. Não é legal? Então, a gente sempre tem que ouvir, né? E aí, os nossos familiares, eles nos trazem muitas histórias legais, não é verdade? Então pare e escute a sua vovó, o seu vovô, sua mamãe. Eles têm muitas histórias legais para te contar. E aí depois disso, eu quero que vocês façam uma pesquisa. E aí eu quero que vocês perguntem e após a resposta dessas perguntas, eu quero que vocês desenhem.
E aí na próxima aula de história, quando a gente estiver lá na nossa aula online, eu vou pedir para vocês falarem sobre essa pesquisa, tá bem? Então, eu quero que vocês perguntem para alguém aí da sua família, uma pessoa mais velha que você, eu quero que você pergunte para elas quais histórias que essa pessoa se lembra de quando eu era mais novo. Então você vai perguntar qual a história que essa pessoa lembra de quando você era bebê. Aí ela vai contar para você e você vai desenhar, tá bem? Depois eu quero que você pergunte também para essa pessoa, pode ser a mamãe, a vovó, né? A pessoa que você está fazendo a entrevista. Eu quero que você pergunte com quais brinquedos e com quem você costumava brincar. E aí você vai desenhar, tá bem? Logo em seguida eu quero que você pergunte quais eram as minhas comidas, quais eram as suas comidas favoritas e quem que cozinhava para você. E aí você desenha, tá bem? Aí faça um desenho bem bonito, caprichado, tá? Faça bonito, colorido. Você pode me enviar fotos ou na próxima aula a tia Poliana vai perguntar para vocês essa pesquisa, tá? E aí vamos dar continuidade na nossa aula de hoje, tá bem? Nós vamos passando para a página 220. Na página 220, a tia Poliana vai deixar para vocês uma música. É uma música do grupo da Palavra Cantada e a música chama Eu. Eu quero que vocês escutem essa música e depois vocês vão responder as perguntas sobre a música da página 221. A pergunta número 1, número 2, número 3 e número 4, tá bem? São perguntas relacionadas a essa letra da música que está na página 220, tá? Então, vocês vão fazer essas respostas para mim, essa interpretação aí, tá bem? E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês façam, que vocês tenham um dia de repórter. Vocês já entrevistaram, né? Alguém aí na sua casa e você já descobriu muitas coisas legais. E agora eu quero que você continue a entrevista. Continue a entrevista e faça para mim, desenhe para mim uma história em quadrinhos. Eu quero que você faça a sua história. Olha que legal, é um super desafio. Eu quero ver quem vai fazer uma história bem bonita, tá? Bem caprichada. Essa história, você vai fazer várias perguntas, né? E para alguém aí na sua casa que conheça bastante a história da família. E aí você vai perguntar qual a origem da sua família, de onde vieram seus familiares, como que eles se conheceram, como vieram morar onde moram hoje, como que você foi recebido pela família. E depois você vai transformar essas respostas numa história em quadrinhos sobre a sua família, tá certo? Então aqui, ó, tá o espaço para vocês fazerem uma linda história, para vocês terem um dia de repórter, descobrir várias coisas legais sobre você, sobre a sua família e coloca tudo aí pra gente ver na próxima aula de história, tá bem? Quero deixar um grande abraço para vocês. Estou morrendo de saudades. E segunda-feira a gente vai voltar com a nossa aula online, tá bem? Então, um beijo. Até segunda-feira. Bom final de semana. Ó, fiquem em casa, tá? Se cuidem. Lavem as mãos. Se precisar sair, use a máscara, tá bem, crianças? Mas, ó, fica quietinho em casa, tá?
que é prevenir é a melhor solução, tá bem? Então, até mais, fica juntinho da sua família, que a sua família tá cuidando de você, tá bem? Então, estou morrendo de saudades e até segunda.